É isso aí, meus queridos amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus Cristo hoje, Adão, e hoje nós estamos aí com uma programação especial, hein? Estamos com uma programação especial porque está com a gente aqui, glória a Deus, diretamente lá dos cantos abençoado da Umbu, nosso presbítero Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, uma boa noite para você, meu irmão, como é que tá? Se apresenta aí para os nossos ouvintes em nome de Jesus. Presbítero Ricardo. Vai lá, paz, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, no nome do Senhor, desde já agradecer o convite do nosso amado irmão Elton Ferraz, que Deus ricamente abençoe, e nós cremos nesta noite na bondade e misericórdia de Deus, que Deus vai nos abençoar maravilhosamente. Nós, um pouquinho mais, nós vamos aprender de algo maravilhoso, algo, na verdade, até um pouco... tão meio até polêmico, né? E uma extensão tão grande desse assunto, que eu creio que no momento que nós vamos estar aqui, pouco horário para poder descifrar, poder distinguir, poder abrir esse leque, né? Desse assunto tão importante. Então, mas queremos então que os irmãos fiquem conosco, em nome de Jesus, que Deus vai dar muita graça e muita vitória. Para a nossa levada também desta noite, aqui, nós estamos juntamente, né, com o presbítero Ricardo, e com a gente está também nosso irmão Isaías Fagundes, né? Isaías Fagundes, uma boa noite para o senhor, como é que tá? Dá a sua apresentação aí, fica na liberdade. Amém. Uma boa noite, irmão Elton. Uma boa noite aos nossos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com todos. E nós estamos aqui para mais uma oportunidade, né? Até comentava com o irmão Elton que vamos aproveitar para aprender até mesmo mais, né? A gente não só vai falar um pouco aqui, mas também vamos aproveitar para aprender aqui com a experiência do nosso irmão presbítero Paulo Ricardo. Glórias ao nome. É verdade, ó, o senhor abre o olho aí, viu, presbítero? Você tá dizendo no carro, não, vou só na carona, Ed. Esse, ó, eu vou te extingar lá, né? É, presbítero. Glória a Deus, né? Mas é uma bênção de Deus, né? Presbítero Paulo Ricardo é um homem experiente aí, louvado seja Deus com a palavra de Deus, né? Este homem aí que vos fala aí, com essa voz branda aí, cheio de graça e unção, é um irmão que trabalha também, né, com a cura divina e libertação, né? Tem ele feito um grande trabalho para honra e glória do Senhor Jesus, é claro, ali na Umbu, no Parque Residencial Umbu, né? Vamos falar um pouquinho desse trabalho ali, presbítero, né? Como é que tá o trabalho ali? Deus está fazendo ainda milagre ou parou o milagre lá? Não, Deus, na verdade, meu amado irmão, ele se faz presente. Amém. Amém? Segundo que a gente vê, sempre convida os nossos amados irmãos para transmitir a palavra de Deus, porque na verdade é a palavra a qual, né, ela realiza grandes obras, né, no coração das pessoas, e a gente, na verdade, especificamente apenas ora e crê naquilo que realmente foi explanado pela palavra de Deus. Então a gente confia em primeiro lugar na palavra de Deus. Quando se explana a palavra, aí depois a gente então aí exerce o restante do trabalho, né? Ministério Restauração, em nome de Jesus. Amados irmãos, você tá ligado aí na programação Rema, e hoje o assunto desta noite é o que é o sofrimento e suas variáveis. Você já parou para pensar o quanto o sofrimento faz mal pro ser humano, gente? Hoje nós vamos tratar sobre isso, hein? O que é sofrimento e suas variáveis? O sofrimento é uma arma contra a fé, gente? Será que o sofrimento tem capacidade de desviar alguém? Desanimar alguém? Vem cá, como lidar com o sofrimento, hein? E ainda permanecer crente? Mas se eu sou crente, por que sofrer, mano? Vamos lidar com isso aí, hein? É a nossa chamada, hein? O que é sofrimento, gente? E as suas variáveis. Você tá sofrendo nesta noite? Vai uma pergunta aí antes de nós entrarmos nesse tema. Você tá sofrendo, né? Você tá... Como tá o teu espírito nesta noite, hein? Você tá angustiada, tá angustiado, tá triste, né? Vem cá, o que tem acontecido com você que você tem perdido as estribeiras por conta do sofrimento, né? O sofrimento, ele tem te abalado, né? O sofrimento tem te abalado. Você tá, por conta do sofrimento, você anda angustiante, talvez até tomando um remédio, né? Está depressivo, não é? E o pior não é, irmão Elton, o pior é que eu sou crente. Eu pensei que eu ia vir pro evangelho, né? E me prometeram aí um mar de rosa.
Não está acontecendo isso, irmão Elton. Então assim, ó, tem alguma coisa errada. Então como lidar com o sofrimento e ainda permanecer crente? Mas veja, antes de nós chegar neste final, eu quero fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados nesta noite, presbítero Paulo Ricardo e irmão Isaías Fagundes, né? Eu queria que os irmãos fossem um pouco sucinto, resumido, pelo menos aqui no início, e depois nós vamos aprofundando aí, dando mais oportunidade para os irmãos relatarem com mais profundidade e liberdade aí os versículos bíblicos, a vossa experiência em nome de Jesus. Presbítero Ricardo, vem cá, para começar a conversa, o sofrimento, ele tem uma definição lógica, né? Sofrimento tem uma definição lógica. Na sua visão bíblica, na sua experiência, em tudo que o senhor já passou, e como o senhor colocaria, ou como o senhor entende essa questão, presbítero Ricardo, o que é sofrimento, né? E as suas variáveis, né? Algumas coisas aí que andam lado a lado. Por exemplo, o sofrimento, ele dá causa à angústia, né? Dá causa à infelicidade, né? Uma pessoa que sofre, ela tem as suas variantes. Bom, vou deixar para você aí. Presbítero Ricardo, o que é sofrimento, amado? Novamente, amados irmãos, uma paz gloriosa de Jesus. A gente vai tentar falar um pouquinho, né, sobre algumas anotações que a gente tomou aqui e sobre esse tema glorioso que o irmão aí nos passou. A gente vê que é um tema até bem sucinto, né, e necessário que se faz, né. O irmão fez a pergunta agora para todos nós: o que é o sofrimento e as suas variáveis? Exato. E parece que tem duas perguntas, né, dentro desse texto do que ele fez. Fez o que é o sofrimento, é uma pergunta, e as suas variáveis, irmãos amados, é como uma classificação, uma transformação que variam através da história. As variedades de sofrimento, poderíamos dizer assim, são os frutos do sofrimento, do que o sofrimento ele realmente traz para nós, né? Então eu anotando, amados irmãos, algumas coisas sobre o sofrimento, para dar início aí, para depois passar para o nosso amado irmão, que é uma honra estar aqui conosco, e principalmente do meu lado, me sinto bem, glória a Jesus. Abastecido, irmão. Bem abastecido, graças a Deus, aleluia, quando o irmão Elton falou, amém? Então, irmão amado, nós vamos falar aqui um pouquinho, na verdade, o que é o sofrimento, porque nós podemos ver aí dois tipos de sofrimentos bem comum, para que nós vamos abrir o leque aqui, para que você possa entender aqui bem rápido, dois tipos de sofrimento bem comum e bem popular, né? Para que você possa entender o que você já está passando. Dois tipos de sofrimento. Primeiro, são os sofrimentos naturais de condições humanas. O que é sofrimento naturais de condições humanas? Sofrimento naturais das condições humanas, irmãos, são pelos simples fatos de nós existirmos, e portanto são inevitável a causa, primeiro, a causa do mal-estar, de envelhecer, de adoecer e de morrer. Ver os nossos antes queridos morrerem. Então, isso aí são sofrimentos, só que são naturais. Eu quero que vocês entendam, amados ouvintes, que esses sofrimentos, eles são inevitáveis, bem? Não foram muitas vezes provocados por nós, mas aconteceu. Então, esses sofrimentos, eles são naturais, são de condições humanas, né? Que são a causa do mal-estar, de envelhecer, de adoecer, de morrer e de ver os nossos antes queridos morrerem. Então, o primeiro são os sofrimentos naturais. O segundo, irmãos amados, nós abrindo esse leque, são aqueles que são produzidos por nós mesmos, por nossa mente. Pense bem comigo. São aqueles que são produzidos por nós mesmos, por nossa mente. Primeiro, nós vimos aqui que são naturais. Agora nós vamos ver o sofrimento produzido por nós. Aí é que está o maior perigo
E aí é que está o problema de muitas vezes o homem, ele está se queixando e vendo que realmente achando de que Deus esteja até mesmo errado, porque um momento em a qual a pessoa não tem recebido até mesmo ou uma solução, ou até mesmo não sabe nem por que está sofrendo. Por quê? Por causa dessa segunda parte, irmão, que são aquele segundo sofrimento, que são aqueles que são produzidos por nós mesmos, pela nossa mente. Quais são, irmão? São aqueles que nós aceitamos os sofrimentos primários. Quais são os primários? Nós aceitamos os sofrimentos primários, que são, que eu falei agora aqui, envelhecer, adoecer, morrer, e ver os nossos entes queridos, né? Às vezes a gente não aceita isso que está acontecendo, que eu quero dizer. Você não aceita. Amém? Os sofrimentos primários que são naturais. Quando você não aceita os sofrimentos primários que são naturais e inevitável, você provoca em você mesmo um outro sofrimento. Isso é coisa tremenda, amados irmãos. Aleluia, que nós estamos aqui aprendendo. Eu creio aqui, até eu mesmo estou aprendendo nesta noite. Então, não aceitando os primários, os sofrimentos primários, eles são inevitáveis. Desde que tenhamos uma nova perspectiva da realidade e do sofrimento primário. Vamos fazer um exemplo aqui, amados ouvintes, para que você entenda. Pensa bem. A morte de um cônjuge, seja dele ou seja dela, pode desenvolver um pensamento do tipo que ninguém, irmãos amados, você pode dizer que ninguém amará como ela me amou ou como ele me amou, ou vice-versa. Amém? Então, uma morte do cônjuge, irmão amado, você vai criar em você um sofrimento de que não vai ter ninguém igual fulano ou ninguém igual fulana. Então, isso aí, irmãos amados, foi um sofrimento que você criou, porque na verdade ninguém é insubstituível. Na verdade, ninguém pode dizer que não se tenha alguém melhor, né? Deus sempre tem algo melhor para a nossa vida. Então, nós passando, irmãos amados, por esses sofrimentos, a mais de pessoas que é cristão, por esses sofrimentos primários que são inevitáveis para crente, para não crente, para seja quem for, aleluia, nós passando por isso, Deus sempre tem algo preparado para a nossa vida, mas nós criamos um sofrimento em nós sofremos automaticamente porque nós não aceitamos esses sofrimentos que são de primeira mão e naturais na nossa vida. Então, quando acontece isso na nossa vida, a gente cria dentro de nós que não há outra coisa melhor, né? A gente até mesmo quando morre um parente, alguém, uma mãe, um pai, a gente fica tão pensativo e a gente fica adormecido no passado e não vive nem o presente e nem o futuro que vem vindo aí. Glória a Deus. Tá aí o presbítero Ricardo colocando um pouquinho, né, amado? É um início aí para nós entendermos que o sofrimento, ele é um complexo, né? O sofrimento, ele é um complexo. Irmão Isaías, na sua visão aí, um acrescento, né? Uma colocação aí para nós municiar aí, né? Os nossos ouvintes, glória a Deus, que são tão familiarizados como eu com esta palavra sofrimento, amado. Não é fácil sofrer, né, irmão Isaías? Não é fácil. E infelizmente é uma realidade, né, na humanidade. Verdade. Sofrimento, de uma maneira bem básica aqui, na linguagem do dicionário, é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar, infelicidade de uma pessoa. E além disso, o sofrimento, ele vem da tristeza, ele é gerado pela tristeza, pelo pesar. E segundo alguns, o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Então, de uma maneira muito rápida assim, seria isso, sofrimento. E ao longo a gente vai conversando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa frase aí me impacta, o presbítero Ricardo, que o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Agora veja, se ela é uma representação, então na verdade, gente, já vamos trabalhando aí, então na verdade o sofrimento, ele não deve ser encarado, não é? Como principal objetivo, irmão Isaías. Porque o sofrimento, ele tem uma consequência, irmão Isaías. Como
Como o senhor pregava ontem, eu acredito que o sofrimento, ele é o resultado, né? O resultado, isso aí. Tem uma origem para todo sofrimento, né? E aqui a frase que eu citei é que o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Interessante. E naturalmente, definindo isso, a gente vai ver definindo natural, assim, antes de entrar no contexto mais bíblico, assim, mais espiritual para nossa vida. Um exemplo, quando você se machuca, você vai sentir dor. E esta dor, ela pode gerar um sofrimento num certo nível. Imagina. Porque o sofrimento vai representar a dor que você está enfrentando. Tipo, alguém que perde um membro do corpo, por exemplo. Algumas situações diversas, né? Situações diversas. E no campo emocional, se a gente fosse ver, né? A gente vai ver um exemplo, alguém que entra num estado depressivo, quem sabe, vamos assim dizer, por perda de alguém. A dor da perda foi representada psiquicamente no sofrimento. A pessoa passou a sofrer por causa daquela dor da perda. Porque perdas implica em perder alguma coisa que tem valor para si, né? Verdade, com certeza. E aí que eu tava meditando aqui nas colocações aqui do presbítero Paulo Ricardo, né? Presbítero Paulo Ricardo, veja bem, né? O senhor disse que o sofrimento, né? O primeiro impacto do sofrimento aí que o senhor nos trouxe, né? O senhor disse que a causa são causas naturais, né? E a causa espiritual? Irreversível. E a causa espiritual, amado? Como é que fica, né? Porque se no natural, né, o ser humano ele não consegue lidar com a perda, o senhor trouxe a morte, né, como um gatilho para o sofrimento, e agora o Isaías também traz essa questão, que o sofrimento, né, ele está centrado, né, na mente, como dor, como angústia, né, é um sentimento angustiante, né, é opressivo na nossa vida, né? Agora, o sofrimento, louvado seja Deus, ele tem uma causa. Se a causa é natural, causa o sofrimento, existem causas espirituais que também causam o sofrimento, presbítero? E necessariamente a pessoa precisa ser consciente disso ou tanto faz? Consciente ou não, você vai sofrer, não é? Como é que o senhor resolve isso aí para nós? Eu acho, irmão, que a pessoa, isso já é por natureza dela, né? Porque isso Deus do princípio. Porque o sofrimento, na verdade, nós poderemos expressar aqui, irmãos, de que o sofrimento, ele é a filha do pecado. Olha aí. Por quê? Porque no momento que houve a desobediência no Jardim do Éden, eles desobedeceram, que a Eva desobedeceu, e que foi incluído Adão também. Naquele momento, quando entrou o pecado, automaticamente Deus decretou uma sentença de sofrimento. Então quem criou o sofrimento não foi Deus. Quem criou foi o pecado. Então quem gerou o sofrimento foi o pecado. Então o sofrimento, ele é filho do pecado. E o pecado é o pai do sofrimento. Glória a Deus. E tão verdade é, presbítero, que a morte em que o homem tanto teme, né? Porque a morte, ela causa um sofrimento extraordinário, né, na pessoa. Ela é causa também, irmão Isaías, desse pecado, né? É o resultado. É o resultado do pecado. E isso é tão verdade, irmão Elton e presbítero Paulo Ricardo, que eu estava pensando justamente isso. A origem do sofrimento foi a partir da queda. A gente vai ver que a partir da queda o homem encontra, inclusive, a vida sendo direcionada ao fim. O irmão estava mencionando. Perfeito. Porque até então a gente vê que havia um fruto da vida, que o homem tinha o contato, o consumo, e não vamos entrar nesse detalhe totalmente,
mas que possibilitava o homem viver e jamais morrer. O homem, ele enquanto ele estava ali no jardim antes do pecado, ele vivia sem a influência da morte. Mas a partir da queda, a gente vai ver a Bíblia Sagrada mostrando o homem, ele então sai de um estado que não narra idade, não narra tempo de existência, e entra num estágio que começa a contar os seus dias. E a gente vai ver homens que viveram muitos anos e os anos foram se diminuindo na história bíblica. E a partir dali, a gente vai ver que a partir do pecado vem a morte gera sofrimento. Quem não sofre por perder um ente querido? Quem não sofre por perder uma pessoa totalmente ligada a si mesma? Sofre. A partir dali começou a entrar problemas emocionais no homem por causa do espiritual. A queda no espiritual influenciou o emocional. Eu não creio que a depressão ela surgiu só como um mal do século. A depressão surgiu após a queda do homem. Aí que tá. O homem começou a sofrer na sua tricotomia, né? na alma, no espírito e no corpo. Então a origem do sofrimento foi a partir da queda. Foi a partir da queda. E nós vemos, meus irmãos, que esse sofrimento ele atinge vários aspectos. Ele atinge no corpo, na alma e no espírito. Tanto que a gente vai ver que há situações que nos afligem no espírito. E isso a gente vai decorrendo depois, né? Vamos deixar o irmão... Não, irmão. Tá pelo espírito. Né? Quem me leva aqui é vocês. Eu só trabalho na colocação, né? Nada pronto, que nem diz o outro, né? Nada pronto, né? O espírito vai sofrendo, porque é interessante aí o argumento do presbítero Paulo abrir um leque aqui para nós, porque não há como começar a falar de sofrimento e esquecer da queda, a origem do sofrimento. Exatamente. Porque talvez aí tá aí a solução e tal, a gente vai desenvolvendo isso, não é assim? Verdade. Amém, amado? Glória a Deus. Mais uma colocação aí, presidente. Deus pode dar um acrescento aí que... Vamos lá, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu vou ler aqui uma coisa interessante, Vambora. que o sofrimento é caracterizado pela sensação de dor que nosso amado irmão, ele tinha expressado aí, então é bom nós frisar bem isso aí. É verdade. Né? Que o sofrimento, ele é caracterizado pela sensação de dor. Então, automaticamente quem sofre dor, seja na alma, seja no espírito ou seja no corpo. A alma é a consequência que dá para o corpo. Amém? Então, primeiro, automaticamente o sofrimento, ele nasce, não é no corpo, ele nasce na alma. Então, tudo se origina por devido àquela decisão que o homem tomou, e aí se criou pela desobediência, amém? E aí ele criou, então, aí o sofrimento na sua vida, amém? Um mal-estar de infelicidade em uma pessoa, geralmente, ele está associado a coisas negativas, amém? O sofrimento. Mas qualquer condições pode causar sofrimento, uma vez que ela pode ser subjetivamente negativa, e ele está diretamente ligado ao sofrimento físico. Nasce aonde? Nasce na alma. E pela alma, aí traz então o grande problema no corpo. Que quem sofre a consequência, na verdade, é o corpo. A Bíblia diz que, a Bíblia fala que o espírito abatido do homem, ele enfraquece até os ossos. Então começa pelo espiritual e termina no físico. Então o que nós temos realmente é nos reconhecer que o nosso sofrimento começa, na verdade, é por dentro. Então precisa ser curado pela raiz. Nós precisamos reconhecer isto, né? Para que nós sejamos realmente curados, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então tá aí, glória a Deus, ó, um dos maiores inimigos do ser humano tá aí, ó, é o sofrimento. E esse sofrimento você acabou de entender. Ah, irmão, tô sofrendo. Tá, tudo bem. Você tá sofrendo, você tem uma causa, mas o princípio de origem desse sofrimento foi desencadeado lá a partir da queda do homem. É preciso estar restaurado, é preciso enxergar as coisas hoje, você que é cristão, da forma de Deus para lidar com o sofrimento. A gente vai entrando aí, né, nessas nuances aí, Deus vai dar vitória. Então, sofrimento é um estado angustiante, né, que permeia, irmão Isaías,
a mente humana, né? Por conta da dor, pode ser orgânica, pode ser física, pode ser através da perda, talvez você mesmo plantou teu próprio sofrimento e ainda não discerniu a origem, não é? Porque sofrimento não é causa, é consequência, então alguma coisa causou sofrimento. Vamos lá. Agora, o presbítero falou uma coisa ali interessante da infelicidade, irmão Isaías, né? Infelicidade. Muitas pessoas não têm dor no corpo, né? Não tá com câncer, não tá com leucemia, perfeito. Tá em perfeita saúde, mas tá infeliz, não é? Tá infeliz. Glória a Deus, não é? Então essa infelicidade é tremenda. Sofrimento, irmãos, né? Ele sempre é associado a aflições. E eu me lembro numa colocação lá, né? Que eu coloquei ontem, que o sofrimento ele ataca a integridade do homem, né? Nós sempre queremos estar por inteiro, completo, com o estado de espírito sempre positivo, e poucas pessoas estão preparadas para o sofrimento. Então, quando ela é atacada, ela é desmanchada, ela é quebrada. Tem pessoas que se desviam, não é? Tem pessoas que viram as costas para Deus no sofrimento. Jó foi tentado a isso. Tem pessoas que não cantam direito por conta do sofrimento. Tem pessoas que largam o chamado no meio do caminho por conta do sofrimento, não consegue lidar com o sofrimento, não é? Agora, é interessante que através do sofrimento, Deus também chama pessoas para o seu reino. Aleluia! Deus sabe usar o sofrimento também. Deus. Bom, hoje nós estamos falando então aqui, né, no nosso tema dessa noite é sobre sofrimento, né? O que é sofrimento e suas variáveis? Você que estava com a gente aí, né? Entramos aí 20 horas aí, uns quebradinhos, já falando aí sobre essa questão então, que o sofrimento, né, é algo que permeia a nossa alma, nos faz sofrer, mas que ela tem uma origem, né? E a origem desse sofrimento vem da queda adâmica, nosso cabeça federal, e aí vem desenvolvendo na humanidade a consequência do erro de alguém. Mas, olha, não é só consequência, tem solução. Nós vamos trabalhar isso, calma lá. Agora, presbítero Ricardo, vamos lá. Glória a Deus, né? Eu quero evitar falar, eu só vou trabalhar o que vocês me disserem aí. Olha só. Bom, o que é sofrimento? O senhor pode dar uma trabalhadinha aí, mas, por favor, tenha em mente a segunda condição, que é o seguinte. O sofrimento, né? O senhor pode ainda colocar, fragmentar se quiser, mas se o senhor estiver satisfeito, também faça como o senhor quiser. Mas veja, o sofrimento, ele pode ser uma arma contra a fé, meu querido. O sofrimento, ele acaba com a raça da fé. O sofrimento, se o senhor responder não, por que eu tenho visto então, irmão Isaías, pessoas crentes que se disseram cheios de fé e disseram que tem fé e estão no culto, ali aprendendo, culto de doutrina, culto de domingo, e daqui a pouco vem o sofrimento e eles caem, tem a queda. Então, o que eu posso pensar? O sofrimento então acaba com a fé? Como é que acontece isso? Presbítero Ricardo, vamos lá. O senhor entendeu Eu entendi. Lasca. Mas, irmão, eu penso assim, antes de eu entrar nesse questão de um minutinho, nesse segundo ponto aí. Vambora. É que o sofrimento, ele é uma arma contra a fé. Sim. E antes de entrar nisso, irmãos, nós vimos aqui, vamos relembrar o que nós falamos nesse primeiro ponto, que é o sofrimento. E, na verdade, sobre o sofrimento, tanto naturais quanto aqueles que a qual nós provocamos, sofrimento que nós realmente provocamos, ele tem, parece, irmãos amados, para nós entender, ele tem as suas rações, não razões, rações, sim, suas alimentações. Sim. E dentro do que o irmão falou aqui, do psique e tal, e as alimentações, irmãos, do sofrimento, na verdade, são o medo, a ansiedade, depressão, frustração, ira, raiva. E são algumas das situações em que a nosso psique pode alterar e em maior ou menor grau para manifestar a forma de dores no corpo, que se diz tanto na fadiga e assim por adiante. Então, o que a gente viu? Que se nós realmente não deixarmos de alimentarmos, né, dentro do nosso sofrimento, como se diz, essa ração, né, para nós cada vez mais sofrermos, sim, que são o medo, que são as frustrações, que são a ansiedade, que são a depressão.
nós vamos continuar cada vez mais sofrendo. Aí, irmão, vem essa pergunta que o nosso irmão falou. Eu olhando bem nessa parte aqui do medo, irmãos, eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante, que às vezes o medo, ele traz maior sofrimento de que o fato ruim do que se pode acontecer. Por exemplo, tu tem um fato que vai acontecer com você, realmente está sabendo que vai acontecer um fato com você, mas você cria um medo maior. Isso, você está pensando, é o teu psique, é a tua mente. E você cria um medo, um medo em você que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Já está sofrendo ali. Já está sofrendo. Então, o medo, ele é maior do que o fato do que vai acontecer. Perfeito. Então, tem que se cuidar realmente, irmãos amados, dessas nutrimentos, dessa alimentação do sofrimento. Agora, e isso, vamos trabalhando aí, né? A palavra está contigo, vou devolver para ti. E essa condição aí, ela alimenta uma ansiedade, amado. Tem dúvida. Que a pessoa está adiantando algo que ainda não aconteceu. Em vez de buscar a solução, ela está alimentando. E está acabando com uma ânsia, né? Aliás, acabando com uma ânsia, ela tá atraindo uma ansiedade para si, né? Verdade. Então ela cria, na verdade, já no seu pensamento negativo, sim, né? Ela já cria o problema que não aconteceu, e já sofre antes que o problema é menor do que seus próprios pensamentos, do que ela está sofrendo, e o medo se aproveita. Por antecipação. E o medo, na verdade, ele se aproveita. Mas olhando, irmãos amados, então, nesse segundo ponto, que é qual o sofrimento é uma arma contra a fé, irmãos amados, no meu ponto de vista, não. Sofrimento não é uma arma contra a fé. Porque, além do sofrimento, irmãos amados, ele ser a filha, amém? Do pecado. Aleluia. Amém? E Deus, irmãos amados, transforma o mal em bem. Bendito seja o nome do Senhor. E todo sofrimento, irmãos amados, que acontece na vida do ser humano, ainda que seja por ele natural ou seja por ele criado, sim, amém? O sofrimento, na verdade, todos eles são a vontade permissivas de Deus. Verdade. E Deus trabalha no sofrimento na vida do ser humano. Olha aí, viu? Vai voltar aí, eu sei que foi resumido, mas tem um, né? Tem um baú aí cheio de graça. Aí, glória a Deus. Isaías, mesma pergunta, glória a Deus, sofrimento, aleluia, é uma arma contra a fé, se não por quê? Vamos lá. Bom, meu irmão, como eu defini ali no início, sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar, infelicidade de uma pessoa, tristeza, pesar. E o sofrimento é uma representação psíquica da dor. Olha só, a dor, ela tem uma finalidade de proteção, né? A dor, ela gera proteção. Mas o sofrimento paralisa. O sofrimento paralisa. Porque alguém que está em sofrimento, essa pessoa, ela tende a paralisar em alguns aspectos, da onde ela deveria reagir, ela não consegue reagir. É próximo ao medo, muito parecido com o medo. O medo, ele tem esse poder de travar alguém. E nós vemos, olhando para a Bíblia, primeiramente, eu acredito que não que o sofrimento seja uma arma contra a fé, no sentido de que ele de fato mas que ele pode se tornar uma arma contra a fé da maneira que se é assimilado e enfrentado o sofrimento. Ele pode esmorecer alguém. A gente vê na Bíblia, no Salmo 116, Salmo 116 tem um versículo muito forte, só que os outros versículos eu vou citar depois por causa da outra pergunta. Perfeito. Mas esse versículo mostra o que o sofrimento pode, a sensação que o sofrimento gera em alguém. Essa pessoa que estava sofrendo espiritualmente, emocionalmente. Aleluia. No Salmo 116, versículo 3. Aleluia. Cordéis da morte me cercaram. Forte. Olha como ele descreve o sofrimento dele. Cordéis de morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha só,
Aleluia. Essa descrição é tão pesada que até me arrepiou aqui enquanto eu lia. Olha como vai ser a reação de uma pessoa numa situação dessa. E a gente vai depois, né? Vai depois falar sobre isso. Meu Deus. Então, dependendo da maneira que a pessoa assimilar o sofrimento, pode abater por causa da maneira que ela está assimilando a coisa. Às vezes o gigante se torna maior do que é de fato, né? Se torna maior do que é de fato e imobiliza o enfrentamento ao sofrimento. Jesus. E o irmão estava citando aqui também sobre o que o irmão descreveu ali, é a ansiedade. A ansiedade é sofrer por antecipação. Tem gente que está sofrendo com o que pode acontecer amanhã, já está sofrendo hoje. O irmão até mencionou os salmos lá que fala sobre o sofrimento que é como questão dos ossos. Me esqueci agora do versículo, irmão presbítero Paulo Ricardo. Provérbios. Que adoece até os ossos. Que adoece até os ossos. A gente vê nesse texto, a gente vê uma descrição do que alguns espírito abatido adoece, enfraquece até os ossos. Enfraquece até os ossos. Olha só, adoece os ossos. A gente vê que isso hoje, alguns médicos, alguns psicólogos têm tratado pessoas que até enfermidades que eles descobrem que foram gerados, que é chamado hoje psicossomáticos. Doenças imaginárias. A pessoa se afligiu tanto que ela gerou um mal gigante nela. Sofreu às vezes por antecipação, sofreu até o momento, mas não soube como agir e enfrentar o problema. Porque os problemas, meus irmãos, eles sempre vão existir. A existência do ser humano sempre vai enfrentar problemas, só que o problema é como você enfrenta eles. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu volto a dizer, o sofrimento pode ser sim de acordo com a maneira que a pessoa enxergar ser uma arma contra a fé dessa pessoa. Perfeito. Eu vejo eu vejo uma questão de nós podemos ver essa pergunta em dois sentidos, né? O presbítero Ricardo disse que não tem condição, né? Porque a fé, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade. Então, de forma alguma, o sofrimento pode ser uma arma contra a pessoa que toma a fé como escudo e já é uma pessoa posicionada na condição, por exemplo, né? Que o irmão Isaías coloca. Vai depender da pessoa. Se a pessoa se apossar da fé, ter maturidade o suficiente para entender, para se relacionar no sentido de ter sabedoria para lidar com o sofrimento, então o sofrimento ele não pode ser uma arma. Agora, se a pessoa não tem um entendimento, não desenvolveu a fé, ela ainda tem uma fé imatura, uma fé pequena, né? E Jesus falou sobre isso, falou sobre a qualidade da fé, tanto quanto a intensidade desta fé, né? Então, o sofrimento, ele pode ou não ser uma arma contra o cristão, dependendo quem é o cristão, relativamente ao sofrimento. Tá aí. Agora, como lidar, meus amados, né? De acordo com o horário aqui, eu quero deixar os irmãos livres aí, né? E os irmãos podem tratar o primeiro, o segundo tópico, o terceiro já entrando aí, né? Glória a Deus, mais aprofundado. Como lidar com o sofrimento, gente, né? E ainda permanecer crente. Por que eu pergunto isso? Porque eu já vi muitas pessoas, não é? Largarem o evangelho por conta do sofrimento. E esse sofrimento, amado, ele pode ter sido por perseguição, né? Ele pode ter sido pelo um problema mal resolvido e aí levou a pessoa ao sofrimento. Sei lá, são variantes, né? Não tem como, né, irmãs? Aqui dar um testemunho e dizer, não, o sofrimento, não. É amplo. É amplo, não tem como eu desenhar, não é? Talvez você que esteja me ouvindo, você coloque alguém em mente que já largou o evangelho, não é? E você vai entender que essa pessoa largou o evangelho porque estava ou sofrendo na condição psíquica ou sofrendo na condição do organismo, do corpo mesmo, né? Isso vai depender. Ou estava até sofrendo espiritualmente, não é? Que tem outras condições também de origem, aleluia, espiritual. Vamos ver. Então, eu comecei com o presbítero Paulo, queria dar um gancho aqui pro irmão Isaías, já na fala dele,
porque eu vi que ele já ia entrar em alguma coisa ali. Então veja assim, irmão Isaías, como lidar com o sofrimento, né? E ainda, irmão Isaías, permanecer cristão. Será que dá para acontecer isso, mano? Tá. A gente vê na Bíblia Sagrada, eu vou voltar depois na leitura do 116 ali de Salmo, mas antes a gente vê na Bíblia Sagrada o livro de Jó. Jó, para mim, é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que enfrentou o sofrimento e de alguém que passou pelo sofrimento, chegou no fim do caminho e foi vitorioso. A gente vai ver no capítulo de número 42, já no final do livro de Jó. Quem não conhece a história de Jó, né? Estava conversando com o irmão Diego, até, que está nos acompanhando. Ele mandou uma mensagem no meu celular. Olha aí. Glória a Deus, irmão Diego. E Deus tu só abençoe. me fala agora, Isaías. É, agora que eu me lembrei. Tá bom, tá lembrado então. O irmão Diego, ele um dia ele estava conversando comigo e ele falou bem assim: olha, irmão, como foi Jó? Porque Jó, até para aqueles que não são cristãos, eles lembram dele, porque tem uma expressão popular que eles falam sobre a paciência de Jó. Eles dizem, bah, aquele ali tem a paciência de Jó. Verdade. Porque aturou algo que poucos aturam. Porque Jó se tornou um símbolo de alguém que resistiu maior sofrimento. Meu Deus. Então a gente vai ver no capítulo de número 42 de Jó, versículo de número 5, ele diz bem assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele então disse: eu te conhecia só de ouvir. Algumas traduções vão dizer, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Verdade. Mas agora eu te conheço por vista, eu te vejo. Então, depois que tudo que ele passou, ele diz: agora eu te conheço de verdade, Deus. Passei pelo furacão, hein? Passei pelo vale da sombra e da morte. Verdade. E agora eu te conheci de fato. Então, a maneira que Jó enfrentou o sofrimento foi a maneira que ele obteve vitória. Eu sei que quando a gente está sofrendo, é fácil alguém que não está sofrendo dizer assim: ah, você tem que enfrentar o sofrimento. É fácil. Mas é verdade também. Sim. E é uma verdade. E eu vejo, meu irmão, que eu usei a expressão ali da fé. E a fé, eu acho que ela... Quando eu falei da fé ali que pode, eu acredito que a fé que se torna abalada e é atacada é a fé que não foi amadurecida. Porque em Provérbios capítulo 30, versículo de número 5, diz bem assim, olha só, tá falando da palavra. Alguém vai dizer, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. A gente que gosta de estudar a palavra de Deus, você que estuda a palavra de Deus, sabe que a fé vem por onde? Pelo ouvir da palavra de Deus. Exato. Por que pelo ouvir da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer quem é Deus. E Deus é o Deus de montes, mas também é o Deus de vales. Verdade. A Bíblia vai mostrar. Deus é o Deus dos jardins, mas também é o Deus do deserto. Verdade. Deus é o Deus quando tudo está bem, mas também é o Deus de quando tudo está mal. Oh, glória. Deus é um Deus na vida, mas também é Deus na morte. Então, a fé gerada e amadurecida pela palavra de Deus é ela que vai nos ajudar a passar pelo vale, pelo sofrimento. Porque o sofrimento, meus irmãos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo era tão experimentado, mas antes ele era no salmista. O salmista, no capítulo 116, ele vai dizer assim: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele está elogiando Deus, ele está reconhecendo quem é Deus. Aleluia. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei. Aí depois ele cita ali: cordéis de mortes me cercaram. Olha, ele chega com uma palavra convicta e depois chega com uma palavra dolorida. Aleluia. Aleluia. Mas aí ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele está usando o recurso da fé aí, hein? Ele está usando, olha como ele estava e como ele agiu. Ele não mostra no texto aqui que ele não está sofrendo. Ele não mostra no texto aqui que ele não está chorando. Muito pelo contrário, cordéis de morte me cercaram.
e angústia do inferno, olha só, se apoderaram de mim. O estado de espírito que ele tá aí, hein? E mal. Ah, Jesus. Ele reconheceu e invocou o Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aí fica a minha pergunta, Isaías, quantas pessoas estão nos escutando agora e estão angustiantes, estão tristes, estão, aleluia, como que isoladas, no meio de pessoas, mas isoladas, sabe? Aquela pessoa que tá na multidão, mas parece que tá na solidão. Ei, meu amigo, aleluia, fale com Deus através da fé, seja ousado, aleluia, não é? Toma posse das promessas de Deus. Mas como, irmão Elton? Como que eu vou ignorar meu sofrimento? Não, mas o salmista aqui na condição de Isaías, ele não ignorou, ele tinha consciência do sofrimento, mas ele não se entregou pro sofrimento, irmão. Inclusive descreveu o que estava sentindo, olha que forte isso aí. Ele descreveu com detalhes profundos. Deus seja louco. Alguém olha só aquela frase, ele vai dizer, esse camarada aí tá depressivo. Tá mal, né? Tá mal, vai ter que tomar um antidepressivo. Aí então depois ele começa a clamar e reconhecer a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Glória a Deus, não vou tomar o tempo, né, do irmão, senão... Mas nós vamos voltar aí, vamos lá. Então é aquela coisa, bate e volta, tá gostoso. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. É, tá ficando bom. Temos 30 minutos ainda para desenvolver aí. Agora, presbítero, que coisa fenomenal, glória a Deus, é essa pergunta que eu vou dar para você trabalhar, né? Glória a Deus, porque usando o argumento de Jó ali, nós vemos, né? Que o crente, ele pode permanecer crente. Mas se o senhor acrescenta, amado, como lidar com o sofrimento, né? Com a angústia, com a perseguição que nos oprime, ou oprime esta pessoa que está nos ouvindo, e ainda continuar alegre na igreja, dar glória a Deus, vamos pro culto. Como é que é esse negócio aí, presbítero? Amado irmão, até a gente aqui pode até fazer um tipo aqui de um resumo aqui, rapidinho. Claro. Que nós falamos sobre o sofrimento e suas variáveis, depois falamos sobre o sofrimento e uma arma contra a fé. O sofrimento é inevitável de nós deixarmos de passar, seja crente, seja não crente, seja santo, seja imundo, entendeu? Seja pastor graduado. De alguma forma ele vai sofrer. De alguma forma o sofrimento vai vir sobre ele. Por quê? Por causa do pecado. Amém. Então, de uma maneira ou de outra, temos que passar pelo sofrimento, né? E o sofrimento, nós falamos aqui também que é uma arma contra a fé. Quando não se alimenta o sofrimento, esta arma não há condições de ultrapassar a fé, vencer a fé de jeito nenhum, quando nós não alimentarmos o sofrimento do que passamos. Amém? Então, se nós não alimentarmos, automaticamente a fé, ela sobressai acima de todas as coisas, porque é aquilo que a gente não vê, mas crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora o irmão nos falou aí uma coisa interessante, que é como lidar com o sofrimento ainda permanecer crente, irmãos. Falando para os nossos irmãos, que nós podemos dizer assim, que são os que mais sofrem, deixaram de sofrer no mundo, voltaram a sofrer com Cristo, sem dúvida nenhuma, né? E muitos ainda, irmãos amados, vivem uma dúvida. Por que eu deixei lá, pensando que ia vir para cá, que ia ter uma vida diferente, não ia ter indiferença de ninguém, ia ter uma comunhão, os meus familiares iam se apegar mais em mim porque eu sou cristão, né? Não ia ter divisão nenhuma, não ia ter problema conjugal, não ia ter problema no trabalho, não ia ter problema na igreja nenhum, né? Ia viver uma vida realmente uma vida de céu. A pessoa tá no céu. O céu desce, eu subo e desço. Mas não é, né? Mas não é, não. Não é assim. Não. A Bíblia diz que bem-aventurados sois vós, quando mentirem e disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. O sofrimento faz você realmente, você diante de Cristo, a você se alegrar e regozijar. Bem, glória a Deus, irmãos. Então, amados irmãos, a gente viu aqui que nessa pergunta do nosso amado irmão Elton, como lidar o sofrimento, ainda permanecer crente. Irmão, eu trago 3 razões. Perfeito. Bem, 3 razões, principalmente por questão. Presbítero, eu gosto de tópico. Ô, glória. O tópico me abençoa. Aleluia. Vai lá, amém? vai lá. 3 razões. Primeiro, irmão,
Vamos, eu vou citar uma por uma. Sim. E depois eu vou tentar falar alguma coisinha, né? As razões por que existe o sofrimento, né? Então, 3 razões que nós vamos falar aqui sobre como lidar com o sofrimento ainda que permanecer crente. Primeiro, o cristão tem que resisti-lo para permanecer crente. Ele tem que resisti-lo. A Bíblia nos fala, irmãos amados, pode aí nossos amados irmãos até marcar a palavra de Deus, em nome de Jesus, e em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, que diz: resisti-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Bendito é o nome do Senhor. Então o primeiro, irmãos amados, o primeiro ponto do cristão é ele resistir. Ele está sofrendo. Resista, não alimenta. Bendito é o nome do Senhor. Não alimenta o sofrimento. Passou pelo sofrimento? Amém, é passado. Não se alimenta passado. Não se alimenta o que tu passou. Não se alimenta o que te aconteceu. E ainda ele tem a força da Bíblia de que ele não é o único que está sofrendo. Tem gente não é o único. Como a Bíblia falou aqui, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos, olha aí, que vocês têm em todo mundo estão, bendito é o nome do Senhor, passando pelos mesmos sofrimentos, ou até mais, irmãos. É mais, Até mais, porque na verdade nós não somos ainda uma igreja perseguida. Verdade. Nós vamos olhar para a Coreia do Norte, os nossos irmãos que não podem realmente nem ler a Bíblia nem dar glória a Deus. Nós vamos olhar agora para a Colômbia, que a Colômbia não pode sair para fazer um culto ao livre. Então nós somos os irmãos mais abençoados neste Brasil e precisamos realmente aproveitar e dar glória a Deus e resistir o nosso pequeníssimo sofrimento que nós passamos. Na verdade, choramos de barriga cheia, hein? Choramos de barriga cheia, porque na verdade nós nem sofremos. Nossos irmãos lá em Afeganistão, dos que estão passando, ninguém pode carregar uma Bíblia na mão, ninguém pode falar de Jesus, ninguém pode dar glória a Deus, amém? Os nossos irmãos amados que estão sofrendo, que estão encarcerados, aqueles irmãos que viram seus filhos morrer na sua frente, né? Aqueles irmãos amados que estão presos, que estão, irmãos amados, até mesmo sofrendo, sendo açoitados, né? Num momento como esse, um dia como esse, morrendo como esse, são milhares e milhares de cristãos que são mortos, não é pessoas limpas, é pessoas santas. E estão resistindo até a última hora da morte. Resistir o sofrimento é um dos caminhos. É um dos caminhos, então, é resistir. Então, o sofrimento, como a Bíblia diz, que nós temos que ficar firme na fé. Vem o sofrimento, mas nós firmes na fé, nós temos como escudo da fé, que diz a Bíblia no livro de Efésios, que pode, irmãos amados, nos abater qualquer sofrimento, seja ele angústia, tristeza, problema, morte, desentendimento, até mesmo calúnia, né? Indiferença, rejeição, não importa do tipo de sofrimento que nos venha, porque, irmãos amados, nós estamos sobre a fé de Deus, sobre as nossas vidas, então nós vencemos qualquer sofrimento. Então, o importante é resisti-lo. Este é o primeiro em ponto, em nome do Senhor Jesus, é nós resisti-los realmente o sofrimento. Amém? E, irmãos amados, e o segundo é nós suportando, resistindo e realmente, na verdade, suportando. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 3, diz assim: suporta comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Não teve homem que mais sofreu depois de Jesus do que Paulo. E que eu me refiro. Aleluia. E ele diz: suporta comigo. Ele dizendo: suporta comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Porque o soldado, ainda ferido, ele não recua, ele não volta para trás, ele tenta avançar cada vez mais para poder alcançar os seus objetivos pela fé.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, ele precisa, na verdade, suportar. Deixa o que venha o que vier, ele tem então que suportar. É escassez, é momento de fome, é momento que não tem pão, é desemprego. Irmãos amados, é pouca coisa para poder nos abater a nossa fé que nós temos, dada diante de Deus, pelaquilo que é natural e perecível, a qual nós por muitas vezes negamos a nossa fé por coisas que são perecíveis diante do nosso Deus. Então, a segunda, irmãos amados, segundo ponto é nós suportar. Amém? Bendito o nome do Senhor Jesus. E o terceiro ponto, irmãos amados. Presbítero, eu tenho perguntado aqui para o presbítero Paulo Ricardo como lidar com o sofrimento. E ele diz, né, que o crente pode permanecer ainda crente no sofrimento se o crente resistir pela fé o sofrimento. E se o crente também entender que ele precisa suportar o sofrimento, e aí a gente desenvolve aí a graça de Deus, que ele não vai suportar sozinho, né? Deus está com ele. E agora, qual é a terceira, presbítero? Agora o senhor me deu uma mastigada aqui no intervalo. Meu Deus do céu, eu quero até evitar falar para não atrapalhar. Vamos lá. Terceira condição, resistir pela fé, suportar. E a terceira, mano? A terceira condição, irmãos, o irmão já expressou a primeira e a segunda. Aleluia. Na verdade, cuidando no que fala. Semeadura aí, ó. Porque, irmãos amados, a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder da morte e o poder da vida. E é uma das coisas que nunca mais volta. Uma das coisas que nunca mais volta é a palavra dita. Oh, Jesus. Falou, Tá falado. Nem por arrependimento. Falou, acabou. Então, irmãos amados, a terceira coisa de como lidar com o sofrimento e ainda permanecer crente é ter um cuidado, por que não dizer especial, naquilo que fala. A Bíblia diz: se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque as palavras contêm principalmente palavras de crente. Então diz no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 23, a Bíblia diz: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Nossa. Como é que é? Vamos lá, repete pra mim isso aí. Provérbios capítulo 21 e versículo 23, a Bíblia diz: o que é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, tanto para ele como tanto para os outros. Nossa. Então o cuidado, irmãos amados, no falar é muito importante na vida do cristão. Nós ouvimos agora há pouco sobre o hino profetiza, porque as palavras contêm um poder extraordinário, irmãos. Um poder inefável. Nós que somos cristãos temos que cuidar para não amaldiçoar, mas sim abençoar. Então, irmão amado, esse é um dos pontos, mas ficamos só com esses três, de como lidar o sofrimento e ainda permanecer crente. Permanecer na presença do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, por que nós dizemos isso como lidar com o sofrimento? Porque todo sofrimento, irmãos amados, ele tem um propósito. Todo. Diante de Deus, principalmente do cristão que passa, todo sofrimento que o cristão passa tem um propósito. O sofrimento nunca é em vão. Ele sempre tem um propósito. Só que nós temos que ter um cuidado especial daquilo a qual nós vamos pronunciarmos para não sofrermos mais.
Agora, amado, eu tenho uma facilidade, eu sei que é pelo Espírito, de linkar sempre uma coisa ou outra, porque eu acredito que o Evangelho ele é único sempre. Então, eu sei que isso é uma graça de Deus. Porque, irmão, imagina essa tua última fala ali. Lê o Provérbios aí, por gentileza. Provérbios capítulo 21 e o versículo 23. Lê aí pra nós. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tá, agora veja aí. Aquele que é cuidadoso no que fala, ele evita muito sofrimento. Ele evita angústia na alma dele e do próximo. Agora, é interessante que tu usaste Jó como a grande matriz para o sofrimento, e verdade é que Zofar, Bildade e Elifaz usaram a palavra mal colocada e causaram mais sofrimento. Meu Deus! Em Jó, é ou não é? Exatamente. Eu não sei se está faltando um ali, são 3 ou 4 amigos, Jó. São 3, né? Bildade, Elifaz e Zofar. Então veja, amado, eles cuidavam estar fazendo grandes coisas, glória a Deus, e no final do capítulo lá de Jó, nos finais do capítulo lá, eles são reprovados por Deus. Eles falaram grandes sabedorias, mas fora de um contexto, fora de uma realidade em que só Deus, aleluia, ele tinha o sofrimento total de Jó, e o discernimento total de Jó estava na revelação de Deus. Eles não tinham a revelação. As palavras deles vinham para parar Jó, na verdade, né? Porque para desmotivar mais ainda, né? Porque a gente vai ver que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então eles queriam achar uma culpa, eles queriam achar um agente causador daquilo. Mas Deus, no seu plano, né? Perfeito. Tinha consciência de tudo que estava acontecendo. E sabe, irmão, eu tava ouvindo o irmão falar ali, eu disse, a gente tem que, eu acho que eu vou acrescentar um pouquinho aqui com o irmão. Mais um ponto. Talvez eu botar o 4 ponto no que pensa também, né? No que pensa. Porque Filipenses 4:4 dá um conselho. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Oh, glória a Deus, é verdade. Olha só, ocupar a mente com princípios de tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ocupar a mente com a palavra de Deus é um meio que vai nos ajudar a enfrentar o sofrimento. Porque sofrer, meus irmãos, o irmão aqui falou, todos nós. É interessante, às vezes a pessoa se converte e pensa que vai entrar para um grupo VIP lá que não vai sofrer. Mas Jesus disse, uma classe especial. É uma classe especial. Todo mundo sofre, ele não. Mas a Bíblia vai dizer que o sol brilha para o ímpio e para o justo. E no capítulo 16 de João vai dizer bem assim, no 33: tenho-vos dito isto, Jesus falando para os discípulos, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Oh, glória! Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, Jesus. Olha só, no mundo vocês vão ter aflições. E parece que o autor aos Hebreus entendeu muito bem, não só o que nós passamos, mas também o grande exemplo. Jó foi um exemplo, mas o maior exemplo de todos foi o mestre. Oh, glória. Em Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 8 a 9, está escrito bem assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por glória. Aquilo que sofreu. Meu Deus. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que nele obedecem. Então, só no 8 já mostra que o próprio Filho, Jesus, o nosso Salvador, aprendeu por aquilo que padeceu, que sofreu. Então o sofrimento, ele pode nos trazer um aprendizado. Aleluia. O sofrimento pode fortalecer nossa musculatura emocional, se a gente entender assim. Oh, glória a Deus. Pode fortalecer nossa musculatura espiritual, se a gente assim entender. Se a gente compreender qual é o propósito de Deus para o sofrimento.
Mesmo aquele sofrimento que, infelizmente, às vezes uma das origens do sofrimento, de alguns sofrimentos, foi gerado não só através lá do pecado do princípio, mas também por decisões erradas nossas. É verdade. Decisões que nós tomamos e que vão gerar resultados que vão gerar problemas. Muito bem lembrado. Sofrimento. A gente vai lembrar de Davi. Davi sofreu por causa da perda daquele filho do seu pecado, da sua atitude errada, do seu erro. Mas ele não ficou só prostrado, ele fez como o irmão falou ali. Ele resistiu, e resistir é uma palavra que soa muito forte em mim, irmão. Porque essa palavra resistir, ela é uma palavra no grego ali, ela é militar. E a gente entende que resistir é só se encolher com o escudinho ali, alguém vir batendo e a gente indo para trás. Não, resistir é você pegar o escudo e enfrentar o problema. Jamais retroceder. Para frente e avante sempre. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo também, meus irmãos, nós vamos ver ali a gente já leu aqui ele dando conselho, e a gente vê também, aleluia, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Glória a Deus. 8:18. A palavra de Deus, ela é tremenda. Porque para mim, 8:18, Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E é tão tremendo que o mesmo homem, aleluia, ele fala em 2 Coríntios, capítulo de número 4, aleluia, glórias ao nome de Jesus, capítulo de número 4, versículo de número 17, o mesmo homem que disse aquilo, o mesmo homem que deu o conselho de ocupar a mente com as coisas boas de Deus, o mesmo homem que falou esta palavra que a gente acabou de ler, em 2 Coríntios, eu abri errado aqui, 2 Coríntios, capítulo de número, aleluia, 4, aleluia, vamos achar aqui, aleluia, 4:17, aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então a gente pode aprender com o sofrimento, aleluia, como o próprio Jó aprendeu, como o próprio Filho Salvador, Jesus Cristo, aprendeu com aquilo que sofreu e padeceu. Aleluia. E uma das coisas que nós mais aprendemos no sofrimento, se a gente conseguir abrir os nossos olhos para entender, é que Deus está conosco. Aleluia. Porque no sofrimento os amigos desamparam. No sofrimento muita situação acontece, a gente se sente sozinho. Mas Deus está lá. Mas Deus está lá conosco. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, veja, a programação acaba às 22 horas, nós temos 5 minutos. E ainda precisamos orar. Viu? É rapidinho o negócio, né? Misericórdia. E sabe qual é a sensação boa? É que a gente parece que vai para casa vazio, porque a gente não depositou tudo que tinha. Mas quem ouve, glória a Deus, já está farto de graça e de bondade daquilo que Deus tem dado em forma de revelação aqui. Olha, irmão, não dá tempo para nada. Eu quero só, glória a Deus, né, dar para o presbítero Ricardo aí as considerações finais aí. O irmão tem 1 minuto aí para esposar, glória a Deus, deixar o conselho para os nossos irmãos que estão ouvindo, que estão sofrendo, que estão angustiados, né, que estão numa posição, né, difícil, e o diabo está quase levando esta pessoa. O que o senhor diria como um presbítero, como homem experiente? Em 1 minuto, eu sei que é milagre, né, mas é o que a gente tem para aconselhar a pessoa e continuar na fé, batalhando. Amados irmãos, eu vou dar as minhas palavras finais, de que vou deixar só umas expressões de umas palavras, de que Deus usa o sofrimento desde que um meio de correção e disciplina, né? Deus usa como propósito distinto para a nossa vida. É para corrigir e para alguma mal conduta de caráter. Então nós como cristão, tudo que nós estamos passando
E eu creio no meu coração, talvez você esteja passando por esse momento aí tão sofrendo, não é de hoje e não é nem de ontem. A tua vitória está em você, na verdade, suportar, resistir e, na verdade, te calar e glorificar a Deus, esperar em Deus, que na verdade o sofrimento vai passar. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria ela vem pelo amanhã. Eu amo esse versículo aí, eu uso então, em qualquer palavra que eu prego, eu uso esse versículo aí. Então você crê nisto, que eu creio que ao amanhecer de amanhã, você não será mais o mesmo. Amém? Amém. Irmão Isaías, 1 minuto, mano. E já pode orar em nome de Jesus também, 2 minutos aí pra nós, glória a Deus, ser obediente aí e terminar no horário aí essa bênção aí. Vai, eu vou citar o nome aqui pra saudar os nossos irmãos, a irmã Eloá Padilha Paz e o irmão Lucas Rosa, que disse Paz do Senhor, do Morro Santana. Olha aí, ó. E também o Alex Sander, um amigo meu, que está ouvindo lá de Marau. Marau, lá de Marau. Pensa. Aleluia, glória a Deus. Quero deixar um texto e deixar um texto para vocês, o texto que eu já li aqui, João 16:33. Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se esconda em Jesus. Olha só, no mundo aflição, mas em Cristo a paz. Aleluia. 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 Fecha os teus olhos, você que está ouvindo, você que pode. Oh, glória a Deus. Você que não está no trânsito, né? Se estiver no trânsito, ore em espírito aí conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem cura para a tua alma. Deus tem esperança para ti. Senhor Deus querido, Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de graça, muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra, de compartilharmos também o aprendizado da verdade gloriosa do Senhor. Aleluia. E apresento, Senhor, cada ouvinte que está sintonizado neste momento, que está no seu lar, que está no seu carro, aleluia, onde estiver, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua paz, a Tua bênção, a Tua virtude, aleluia, venha alcançar os meus irmãos e as minhas irmãs. E se houver alguma enfermidade, Senhor, nós cremos na cura, nós cremos na restauração, repreendemos os grilhões, repreendemos as amarras, repreendemos, ó Pai, todo o ataque do inimigo, e repreendemos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, toda a enfermidade, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. De volta. Nós ficamos por aqui em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia, né, na Rádio 102.9 AFM. Presbítero Ricardo, muito obrigado. Zias Fagundes, Deus abençoe, né? Terminamos muito em cima aqui. Deus é fiel. Paz. Deus abençoe. Amém. Deus não se agrada